A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Boa tarde. Já posso dizer que é tarde, né? Porque faltam alguns minutinhos apenas para iniciar essa tarde na presença do Senhor. A paz do Senhor. Que Deus abençoe, que seja um momento maravilhoso, abençoado. Que seja a força do Senhor em nós, que seja a graça do Senhor em nós, que seja a direção do Senhor em nós e que nós possamos receber toda a direção que o Espírito Santo quer nos conceder deste dia. Amém? Nós entramos aqui desejando que o Senhor fale conosco. Quem aqui entrou desejando que o Senhor fale conosco? Eu entrei desejando que o Senhor fale comigo. Mas o desejo do meu coração hoje é que Ele fale comigo aquilo que a minha alma necessita ouvir. Amém? Porque às vezes nós desejamos muito que Deus fale em algo específico da nossa vida. Mas naquele momento, aquele algo específico que Deus quer, que a gente quer que Deus fale, não é ainda o que Deus quer falar. E nós precisamos entender que o caminhar com Deus é seguir a sua vontade, é seguir a sua direção. É saber que o que Ele tem para nós é sempre maior, sempre melhor. Até o que Ele deseja falar conosco, nós devemos nos submeter à sua vontade. Amém? Amém? Então, às vezes, entramos nesses momentos de oração, perdemos chaves específicas. Eu não estou falando de chave de carro, eu não estou falando de chave de casa, eu não estou falando de chave de apartamento, de mansão, de jatinho, de barco, de avião. Eu estou falando de chaves espirituais que destravam o nosso dia a dia e a nossa rotina. E muitas das vezes, por não ser exatamente... Irmã Laura, beijo seu coração. Minha amada, Deus te abençoe. Às vezes, por não ser exatamente o que a gente queria ouvir, a gente faz assim, Deus não falou comigo. Mais uma vez, Deus não falou comigo. E Deus está te guiando em momentos que vai acontecer algo amanhã, em momentos que vai acontecer algo daqui a pouco, em momentos que vai acontecer algo daqui a alguns dias. Nós precisamos estar atentos a ouvir o que Deus deseja falar conosco. Amém, meus irmãos? Eu quero que você comece esse momento de oração declarando aí no chat, dizendo assim: a presença de Jesus alinha tudo. Você vai declarar essa frase profética. A presença de Jesus alinha tudo. A presença de Jesus alinha tudo. Tudo, 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 tudo. A presença de Jesus alinha tudo. Irmã Flávia, beijo no seu coração, minha amada. Deus te abençoe. Senhor, conceda o desejo mais profundo da tua alma. A presença de Jesus alinha tudo. Oi, Ágata. Pai do Senhor, minha amada. Beijo, Deus te abençoe. A presença de Jesus alinha tudo. Você já está declarando isso? Você está lendo, ouvindo, vivendo o que você está declarando? Você está entendendo o que você está declarando? A presença de Jesus alinha tudo. Porque às vezes nós olhamos para uma única área da nossa vida que está desalinhado. Mas tem tantas coisas ao nosso redor que também precisa ser alinhado, e começando pelo nosso interior. Porque constantemente ficamos tristes, constantemente ficamos angustiados, constantemente nos sentimos sozinhos, constantemente o abandono bate na nossa porta, a rejeição bate na nossa porta do nosso coração. Porém, tem um versículo bíblico que diz assim: eis que estou à porta e bato. Hoje pode estar batendo a ansiedade,
as dúvidas, o medo, a rejeição, o abandono, mas existe uma presença maior que está batendo a porta para que você dê acesso para abrir. Você está entendendo? E se você abrir, você não terá espaço para depressão, você não terá espaço para ansiedade, você não terá espaço para o medo, você não terá espaço para as dúvidas, você não terá espaço para a incerteza, porque você deixou entrar a presença que alinha tudo. Amém? Então hoje você vai dizer para essa ansiedade: não existe espaço para você. Hoje você vai dizer para este medo: não existe espaço para você. Hoje você vai dizer para esta dúvida: não existe espaço para você. Hoje você vai dizer para esta incerteza: não existe espaço para você. Hoje você vai dizer aleluia para os nãos e para as portas que se fechou. Não existe espaço para você, porque a presença de Jesus alinha tudo. Então, quando Jesus chega, tem que bater em retirada o que não combina com a presença dele. Mas aquilo que combina com a presença de Jesus vai permanecer, porque ele vai alinhar tudo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero que você abra a Bíblia comigo. O Senhor nos deu uma palavra linda. Linda, 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 linda. Para que nós possamos, assim, passar para vocês e passar, assim, também para o meu coração. Porque tudo que o Senhor fala através da sua palavra, primeiro começa por mim e também prossegue falando com cada um de vocês. Os irmãos estão falando aí que o horário ficou muito bom, não foi? Ficou top, como diz a missionária Carol. Quando você ouvir alguém falando assim, ficou top, você vai lembrar da missionária Carol. Falo sempre, tá top, isso é top. Ficou muito bom esse horário. Glória a Deus, que o Senhor nos permita mais vezes estar na sua presença e cada vez mais com aquilo que ele quer transmitir aos corações. Amém? João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 68. Estou aqui fazendo meu feijão, dando uma pausa para a palavra do Senhor. Eita, que coisa top! Um feijãozinho. Vamos se alimentar da palavra e depois a gente vai comer feijão, irmã Flávia. Isso. João capítulo 6, versículo 68. Quem encontrou, diga glória a Deus. João 6 e o 68. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Enquanto tem alguns encontrando ainda, que eu não estou vendo todo mundo dar glória a Deus, podia ser esse horário sempre missionária. Irmã Cristiane, podia ser esse horário sempre missionária. Moro no Japão. Olha só como a gente tá chique. Moro no Japão. Agora é meia-noite, estou trabalhando. Vou trabalhar ouvindo a palavra, me alimentar da paz. Eita, que coisa linda! Estamos no Japão. Beijo, minha amada. Um forte abraço no seu coração daqui do Brasil. Um abraço para os irmãos no Japão. Eita, Jesus, mais uma promessa que se cumpriu. Chegamos no Japão. Mais uma promessa. Às vezes a gente limita muito as promessas de Deus, a gente acha que a gente tem que pisar, né? Ver os japoneses falando uma coisa que eu não estou entendendo nada. Mas às vezes o Senhor diz assim: não, minha filha, eu faço muito além do que você imagina, muito além do que você espera, viu? Tem os japoneses que estão precisando ouvir a minha palavra. E eu vou permitir você entrar para transmitir a minha palavra. Então, glória a Deus por isso, por mais uma promessa cumprida. Amém?
João 6:68, que diz assim: Então Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu é que tens as palavras de vida eterna. Amém? Vamos ler novamente? Vamos ler novamente? Então Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu é que tens as palavras de vida eterna. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para você antes da gente começar esse momento da palavra. Eu quero que você se faça a pergunta: o que é que você é sem Jesus? O que você é sem Jesus? O que é que você é sem Deus? O que é que você é sem a presença do Senhor? Eu quero que você detalhe o que você é, porque a gente falar nada fica tão básico. Vamos aprofundar? Porque às vezes, diante do dia a dia, em algumas coisas que a gente tem sucesso, a gente confia na força do nosso braço. A gente confia naquilo que nós podemos realizar ou nas palavras bonitas que podemos convencer alguém. Mas quando a gente começa a refletir em tudo que nós somos, em tudo que Ele é para nós, a gente começa a entender que sem Jesus eu não funciono. Eu vou falar por mim, eu, missionária Carol, sem Jesus eu não funciono. Irmão, sem Jesus eu sou chata, sem Jesus eu sou triste, sem Jesus eu sou medrosa, sem Jesus eu erro as palavras, sem Jesus eu falo tudo errado. Mas, missionária, a senhora não lê muito, mas sem Jesus eu falo tudo errado. Sem Jesus eu escrevo tudo errado. Sem Jesus eu penso tudo errado. Sem Jesus eu sou orgulhosa. Sem Jesus eu sou prepotente. Sem Jesus eu sou altiva de espírito. Sem Jesus eu sou briguenta. Sem Jesus eu sou rixosa. Sem Jesus eu sou egoísta. Sem Jesus nada tá bom para mim. Sem Jesus o tempo não tá bom para mim. As horas não tá bom para mim. O que eu estou fazendo não tá bom para mim. A situação que eu estou não tá bom para mim. Você tá entendendo que Jesus já tá falando com você? Nessa tarde, sem você perceber, ele já está falando através da sua palavra com você, só no autoanálise que você está fazendo. Quando eu não tenho Jesus, o tempo não tá bom para mim, o tempo não tá favorável para mim, os momentos não estão favoráveis para mim, o que a minha vida está acontecendo não está bom para mim, a minha rotina não tá bom para mim, o que eu como não tá bom para mim, o que eu visto não tá bom para mim, o que eu calço não tá bom para mim, a casa que eu tenho não tá bom para mim, a reforma que eu estou fazendo não tá bom para mim, os cômodos que tem na minha casa não tá bom para mim, os meus filhos não tá bom para mim, o carro que tá na minha garagem não tá bom para mim, os cachorrinhos que eu tenho não tá bom para mim, o guarda-roupa que eu tenho não tá bom para mim, o casaco que eu tenho não tá bom para mim. Quando eu não reconheço Jesus, nada estará bom para mim. Tudo está insuficiente. Porque todas as vezes que alguém me perguntar como você está, eu vou dizer que eu não estou bem, que eu estou estressada, que eu estou cansada, que eu estou sobrecarregada, que eu estou afadigada, que tudo sou eu, que meu marido não se importa comigo, que os meus filhos não se importam comigo, que eu não tenho ninguém para conversar comigo, que eu não tenho ninguém para estar comigo, que eu não tenho ninguém para passar o final de semana comigo, que eu não tenho ninguém para almoçar comigo, que eu não tenho ninguém para sentar na mesa comigo. O Senhor, o Espírito Santo, através dessa palavra de hoje, está conduzindo pessoas a fazer uma reflexão na vida.
Porque acharam que tinham Jesus e não têm. Missionário é pesada a palavra é. É o que Pedro está exatamente dizendo. Para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pedro está dizendo assim: não é sobre o que eu tenho, não é sobre o que eu vou conquistar, não é sobre o que eu vou adquirir, não é se eu vou viver a restauração do meu casamento ou não. É que se eu te servir, eu terei alegria para conduzir os meus dias, eu terei júbilo para conduzir a minha rotina. Irmãos, se tirar de Jesus de mim, eu sou insuportável. Por que será que eu errei tanto lá atrás no meu casamento? Porque eu não tinha Jesus. Por que será que eu fui tão rixosa? Porque eu não tinha Jesus. Por que será que eu queria controlar tudo porque eu não tinha Jesus? Irmãos, quando nós não temos Jesus, nós nos tornamos pessoas vazias, impacientes, cansadas. Tudo ao nosso redor está completamente sem sentido. A gente não consegue esperar nada, a gente não consegue amar ninguém, a gente não consegue cuidar de ninguém, porque a gente não tem o que oferecer. Quando temos Jesus, o outro está nos traindo, está com falsidade, mas a gente não oferece o que ele está nos oferecendo. Nós oferecemos o que nós temos. Meu Deus, que palavra gloriosa! Que palavra gloriosa o Senhor está trazendo nesta tarde. Sabe por que você não consegue perdoar? Porque você ainda não tem Jesus. Sabe por que você ainda não consegue se inclinar? Porque você não tem Jesus. Jesus, ele podia ter lavado os pés dos discípulos e quando chegasse na hora de Judas, ele desse uma tapa bem no pé de Judas e dizia: deixa de ser falso, traíra. Podia. Jesus podia chegar diante de Pedro e ter dito assim: tu estás dizendo agora. Tu estás dizendo agora. Para onde tu vai? Se só eu tenho a palavra de vida eterna, que eu sei que tu vai me negar. Eu sei que tu vais me negar, Pedro. Só que Jesus, ele vai olhar para o homem, ele vai ver que as limitações e fragilidades faz com que muitas das vezes nós não tenhamos Jesus no nosso coração. Jesus vai olhar para o homem e vai dizer: Pedro, tu vai me negar, porque em algum momento tu vai estar cheio de si mesmo. Jesus vai olhar para Judas e vai dizer: tu vai me trair, porque a moeda substituirá a minha presença no teu coração. Sabe por quê? Tu vai se inclinar mais pro teu marido porque tu se preocupa mais com ele do que a minha presença. Sabe por quê? Tu ainda diz que tu tá sozinho porque tu não consegue desfrutar da minha presença na tua vida. Sabe por quê? Tu acha que tu pode, que tu consegue porque tu ainda é cheio de si mesmo. Não é fácil, irmão. A gente amar quem trai. Não é fácil a gente amar quem trai. Não é fácil a gente amar quem rejeita. Não é fácil. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos. Eu estou dizendo que sem Jesus não resta nada. Nada nunca estará bom. Nada nunca estará suficiente. Quando nós falamos de um contentamento, de ter um contentamento em Deus, não é eu esperar a minha casa estar belíssima de bonita para ter um contentamento em Deus. Quando eu digo que eu preciso ter um contentamento em Deus, não é eu esperar eu estar com meu marido para ter um contentamento em Deus. Certa vez eu estava orando e eu disse assim ao Senhor: Senhor, eu não quero viver uma reaproximação. Eu quero viver uma restauração. Foi exatamente o que eu disse assim, ó. Senhor, eu não quero viver uma reaproximação, eu quero viver uma restauração. E o Senhor disse: você está preparada para esperar o meu tempo? Eu disse: eita, agora a pergunta estreitou. Você está preparada para esperar o meu
tempo, já que você quer viver uma restauração, eu vou mostrar para você o que você nunca viu durante todos esses anos. Eu vou me revelar para você de uma forma que você nunca vivenciou durante esses anos. Qual era as qualidades de Jó que o próprio Deus diz? Irmãos, eu não estou falando que o diabo estava falando das qualidades de Jó. Eu não estou falando que a mulher de Jó estava falando da qualidade de Jó. Eu não estou falando que os amigos de Jó estavam falando da qualidade de Jó. Eu estou falando de Deus dizendo a qualidade desse homem. E ainda assim esse homem passou por onde precisava passar. Por quê? Para reconstruir tudo ao dobro? Não, para ele conhecer Deus de uma forma que ele nunca conheceu. Para ele visualizar Deus de uma forma que ele nunca visualizou. Para ele ver Deus operar de uma maneira que ele nunca vivenciou Deus operar. É porque quando decidimos caminhar com Deus, não vamos entender o caminho, mas vamos acreditar no final. Quando decidimos andar com Deus, precisa de esforço. Eu vejo pessoas chegando dizendo assim: eu não vou fazer mais nada porque eu cansei. Realmente, largue a missão, abandone a missão. Você sabe onde Jonas foi parar porque abandonou a missão, não sabe? Eu não preciso lembrar para você, né? E não, eu vou lembrar para você. Você sabia que Jonas não teve uma lesão porque o peixe foi ordenado engolir, não foi mastigar não, tá certo? Porque lá dentro ele tinha que refletir um pouquinho, porque ele quis abandonar a missão. Então o peixe em nenhum momento deu uma mastigadinha no couro de Jonas. Ele tinha que refletir. Depois o peixe foi ordenado a vomitar, bota para fora. O desobediente, bota para fora o desobediente. Mas que ele vai parar onde eu quero, ele vai. Quem anda com Deus não entende o caminho. Quem anda com Deus confia no que ele está fazendo. Quem anda com Deus não compreende o que ele disse muitas das vezes, mas quem anda com Deus confia mesmo sem entender. Quem anda com Deus se esvazia de si mesmo, porque olha e diz assim: para onde Deus está me levando não cabe mais a mulher que eu sou. Para onde Deus está me conduzindo não cabe mais as mesas que eu sento. Para onde Deus está me conduzindo não cabe mais com quem eu falo, o jeito que eu falo, as roupas que eu visto. Irmão, quem tem que decidir é você, porque andar com Jesus é abrir mão do que você gosta, dos lugares que você quer, das pessoas que você quer estar. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Nós recebemos uma visita na casa da minha mãe, de algumas pessoas da parentela da minha mãe. Nesse dia, vocês sabem que eu estou na minha casa, graças a Deus. E nesse dia, eu estava na casa da minha mãe, né? E minha mãe chegou e disse assim para mim: filha, tem tal pessoa, não vou citar não, por questão de ética, né? Tal pessoa, tá vindo aqui daqui a pouco. Aí eu disse: ela disse: é. Sendo que daí a gente já se preparou, porque toda vez que se reúne é a mesma conversa. Eu acho que em família é desse jeito. Vou abrir o chat para vocês me dizer. Mas em família eu acho que é dessa maneira, sabe? Toda vez que se reúne é o mesmo assunto, meu pai. Não tem outro assunto, não. Sempre tem alguém que se acha mais, sempre tem alguém que fala mais, sempre tem alguém que diz que fez isso, que fez aquilo, que vai fazer isso, que vai fazer isso aqui, que vai fazer isso aqui, e que vai fazer isso, que tá com um plano disso, que pai deu... Sabe? E tem um lado da família que parece que as mulheres só vivem em favor dos homens. Eu tava conversando com a minha mãe, eu disse: não tem outra coisa para esse povo conversar, não. Não tem outra coisa para esse povo. Só fala nisso, meu pai, só vive disso. Essa mulher não enxerga que elas estão vivas, não. Pelo amor de Deus, meu pai. É umas conversas depravadas, uns assuntos que só a misericórdia do Senhor. E eu ali, parecendo um peixe fora d'água, sabe?
Um peixe fora d'água, eu de um lado do outro. Irmã Rose é uma bênção, meu pai. Irmã Rose deitando a cabeça na mesa para fazer que tava com sono. Para não dizer assim, vai embora em nome de Jesus. Irmã Rose deitando a cabeça, eu acho que ela tá aí. Eu acho que ela tá ouvindo tudo. Confirma aí, mamis. Minha mãe deitando a cabeça, minha gente, na mesa, assim, abrindo a boca. E eu vendo que a irmã Rose não tava com sono, e ela lá. Para não dizer assim, vai-te embora em nome de Jesus, cala a boca, tu não tem outro assunto para falar não, pelo amor de Deus. E eu fiquei olhando e eu disse, meu Deus do céu, só tem isso para falar e toda por fora. Toda por fora. Quando começaram a ver que minha mãe estava se fazendo, que estava dormindo, aí começou a vir pro meu lado. E, Carol, tu acha que é isso? E aí, Carol? E aí? Não sei o quê. E aí, não, minha gente, eu não tenho nada para achar, eu não sei de nada, eu não acho nada, eu não perdi nada. Que conversa feia é essa? E só fala nisso, não tem outro assunto, não. Quando foi embora, sentou eu e minha mãe. E eu disse, a senhora viu, pelo amor de Deus? Minha mãe disse, cada vez mais, o Senhor confirma no nosso coração que essa mesa não cabe mais a gente. Cada vez mais o Senhor confirma que não há mais espaço para a gente ali, sabe? São família, né? Família não é parentela. Nós precisamos respeitar, porque nós somos educadas, nós temos o respeito, então a gente respeita. Diz que vem aqui em casa, a gente recebe muito bem, obrigada, mas eu não vou concordar com nada que você está falando, porque eu não me encaixo em nada disso que você está dizendo. Eu não vou mostrar para você interesse naquilo que você está falando, porque não me alimenta mais. E a gente, sabe, estava se sentindo mal, parecia que a hora não estava passando. Parecia que já fazia um dia que elas estavam aqui, mas não, gente, fazia apenas 1h30. Parecia que fazia uma eternidade, 24 horas. Mas era só 1h30. Por quê? Porque quem anda com Jesus não encaixa mais. Você está entendendo? Quem anda com Jesus não encaixa mais. Não é que a gente vai andar com Jesus e a gente vai se tornar pessoas insuportáveis ao ponto de arrotar a santidade. Não, gente, não é assim. Nós precisamos ter um coração ensinável, nós precisamos ser educados, nós precisamos mostrar para as pessoas um Jesus diferente, um Jesus que cuida, um Jesus que ama você, mas um Jesus que não coopera com o seu pecado. Você está entendendo? Eu lhe respeito, eu posso até conversar com você, mas concordar com aquilo que você está falando, eu não vou fazer isso. Porque isso não se encaixa no padrão da minha vida. Isso não se encaixa com aquilo que eu estou vivendo. Quando nós caminhamos com Jesus, meus irmãos, a presença de Jesus alinha tudo. Nós passamos a enxergar que nós não podemos mais ser as mesmas pessoas. Nós passamos a visualizar que não podemos mais andar como um dia nós andamos. Nós passamos a visualizar que não podemos ser mais aquela mulher que nós somos, aquele homem que um dia foi. Eu entendo vocês que no momento de dor, tudo que a gente quer é que a dor acabe. No momento de dor, no momento que a gente se sente sozinho, tudo que a gente quer é que a dor cesse. Mas quando nós passamos a caminhar com Jesus, a gente se sente bem até no deserto. A gente se sente bem até quando parece que nós estamos sozinhos, porque nós entendemos que nós não estamos sozinhos. A gente se sente bem até quando algo não dá certo da nossa maneira. A gente se sente bem até quando parece que não saiu do nosso jeito, na nossa hora, no nosso momento, nos nossos minutos, nos nossos segundos, porque nós temos a certeza que com quem nós estamos andando continua no controle de tudo e ele vai alinhar tudo. Eu lembro que eu visualizei muitas histórias.
pela misericórdia, por ter os atendimentos, né? Por ter aí o quarto de guerra e a gente acompanhar quando abre o grupo do quarto de guerra, quando os irmãos começam a se comunicar, pelo desenvolver das aulas. Eu glorifico a Deus, porque diante de acompanhar tantas histórias, eu visualizo que muitas das vezes as pessoas, elas esperam o mínimo do homem, quando elas não querem receber o máximo de Jesus. Elas esperam o mínimo, porque elas se submetem a muita coisa, quando elas não conseguem encontrar a paz que elas precisam completamente em Jesus. Porque tem pessoas que cansam de lutar pela restauração, porque elas continuam passando ano após ano, após ano, após ano, lutando com as armas dela, mas ela nunca pegou as armas de Efésios para lutar da maneira certa. Você entende a diferença? Você entende a diferença disso? Você entende por que a gente se cansa? Porque a gente ouvir falar da natureza do homem errante, a gente se cansa. Porque a gente ouvir falar que nós estamos renunciando, enquanto o outro lado parece que está vivendo bem, a gente se cansa. Porque a gente fazer muitas coisas esperando que o outro volte, e quando nós não temos o retorno imediato, a gente se cansa. Mas quando nós passamos a viver a nossa restauração com Jesus, a gente não vai se cansar, porque ele nos esvazia de nós mesmos, ele esvazia o nosso tempo, ele esvazia o nosso relógio, ele esvazia a nossa maneira, ele esvazia o nosso querer, ele esvazia as nossas atitudes, os nossos costumes. Ele faz a gente parar de pensar no outro lado. Ele faz a gente parar de dar importância à mulher estranha. A gente começa a olhar que foi sempre Jesus. O sentido do deserto sempre foi Jesus. Sempre foi eu estar melhor. Sempre foi eu me tornar alguém melhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que teu marido pula de galho em galho, de amante em amante? Porque ele tenta encontrar nas mulheres aquilo que Jesus quer fazer em você. Sabe por que tua esposa fica mudando de homem em homem, homem, homem? Porque ela tenta encontrar nos homens aquilo que Jesus quer fazer em você. Meu filho, não é nele que começa algo novo, é em você que começa algo novo. Minha filha, não é nele que começa algo novo, é em você que começa algo novo. É em você. Sabe por que você está cansada de ouvir que o novo de Deus começou e você não consegue enxergar que o novo de Deus começou? Porque você não olha nem para você mesma. Você não olha nem para o que Deus está fazendo em você. Você não olha que não é mais sobre a sua vontade, sobre o seu querer, sobre o que você acha, sobre o que você pensa. Irmãos, eu vou ser sincera com vocês. Pelo meu querer da missionária Carol, se fosse lá atrás, eu não estaria esperando mais por ninguém, não. Eu não estaria esperando mais por ninguém, não. Você tá achando que eu sou boa porque eu tô aqui? Nenhum da gente é bom, não, meu irmão. Na hora da raiva, a gente não lembra nem de ninguém, nem de nada. Na hora que dói, na hora que o outro machuca, na hora que o outro rejeita, na hora que o outro diz assim pra você. Sabe o que foi que eu escutei? Eu escutei uma vez eu tive um sonho tão turbulento como alecrim dourado. E sabe o que foi que aconteceu? Diante desse sonho turbulento, eu fui orar. Eu chorei, senti que a alma dele estava cansada, chorando, triste. Mandei uma mensagem. Quando eu mandei a mensagem, eu disse assim, mandei um versículo. E quando eu mandei o versículo, eu botei assim, eu estou orando por você. Seja o que for que você está enfrentando, eu estou orando por você. Irmãos, sabe o que foi que ele me respondeu? Carol,
as orações sempre serão bem-vindas. Siga a sua vida. Hoje eu acho engraçado, mas no dia foi uma lapada. No dia eu senti tanta raiva que eu disse, se eu pudesse passar essa mão pelo telefone, tu ia ouvir se as orações são bem-vindas. Irmão, será que é fácil você escutar um negócio desse? Carol, as orações sempre serão bem-vindas. Siga a sua vida. Ai, meu Deus. Na hora eu disse que ele estava com demônio no couro, na hora que disse que estava atordoado, na hora que eu disse isso. Sabe o que é isso? É uma pessoa que não dá valor a ninguém. Sabe o que é isso? É uma pessoa amargurada. Quando passou, eu fui chorar. Quando eu fui chorar, o Espírito Santo disse assim, por que você quer assumir o meu papel? Eita, que eu levei a lapada de um lado e levei do outro. Foi exatamente desse jeito, dessa maneirinha aí, ó. Por que você quer assumir o meu papel? Eu disse, Senhor, eu acabei de escutar uma lapada de um lado dizendo, as orações sempre serão bem-vindas, siga a sua vida. E agora eu estou escutando, o Senhor disse de novo, por que você quer assumir o meu papel? Eu acho que às vezes chegou o momento da gente deixar completamente ser tratado por Deus, mas também deixar a gente ser tratado por Deus. Porque parece que quando as emoções falam mais alto, a gente assume o papel do Espírito Santo. Quando as dores falam mais alto, a gente assume o papel do Espírito Santo. E a gente fala constantemente, eu deixei ir, eu deixei ir, eu deixei vazar, eu deixei ir. Eu deixei correr. E o Senhor olhando do céu dizendo, tu não deixou correr. Tu não deixou ir. Tu não deixou foi nada. Porque constantemente tu assume o meu papel na vida do outro. Quem convence sou eu. Quem muda sou eu. Quem transforma sou eu. Você tem que respirar a vida em abundância que eu te concedo. Para de estar se preocupando demais. Para de estar colocando as tuas mãos demais. Para de estar achando demais, sempre demais, sempre demais. Para! Enquanto tu for mexer nos cacos, tu se machuca, tu se fere. Enquanto tu for mexer nos cacos, tu vai se machucar, vai doer, vai sangrar. Para tu encontrar uma estabilidade em mim. Irmãos, foi daí que eu disse, parou. Parou. Foi daí que eu disse, parou. Não, eu não convenço ninguém, eu não... Irmãos, foi daí que o Senhor disse, você não controla ninguém, você não cuida de ninguém, você não transforma ninguém, tudo sou eu. E sabe por quê, Caroline e Gabriela? Minha filha amada, você ainda não consegue aprender porque você ainda está cheia de si mesma. Você ainda quer cuidar de todo mundo, você não quer que ninguém sofra, você não quer que doa, você sente demais, sendo que cada uma tem que passar as suas próprias experiências comigo. Cada um tem que viver conforme aquilo que eu chamei. Cada um tem que viver conforme aquilo que eu guiei. Então, minha serva, aprenda a desfrutar da minha presença. Minha serva, aprenda a colocar no altar. Minha serva, aprenda a viver a vida que eu te concedi. Deixa nas minhas mãos, deixa eu alinhar. Foi nesse momento que eu aprendi que eu sou alguém melhor em Deus. Amém, ministério? Eu quero finalizar essa palavra dizendo para vocês, foi nesse momento que eu aprendi que eu sou alguém melhor em Deus. Eu preciso me esvaziar daquilo que me aprisiona. Eu preciso me esvaziar daquilo que me traz angústia para minha alma. Eu preciso me esvaziar daquilo que me fere, daquilo que me dói.
Teve um momento que eu perguntei assim, Senhor, por quê? Parece que eu fiz o pior pecado do mundo para esse homem me rejeita dessa forma e dói tanto. Sabe o que o Senhor me respondeu? Porque eu livro você de você mesma. Eu vou responder de novo para você entender. O Senhor disse assim para mim: eu livro você de você mesma. Eu livro você daquilo que você me pede, que não é bom para você e que você acha que é bom para você. Eu livro você do momento que você acha que é bom para você, que não é bom para você, da hora que você acha que é bom para você, que não é bom para você. Eu endureço o coração que for necessário para tratar você. Eu endureço o coração que for necessário para levar você para perto de mim, porque o meu amor permite que o homem machuque, rejeite, abandone, não enxergue, seja cego. Mas eu tenho você perto de mim. Eu mostro o meu amor por você. Sabe por quê? Porque se hoje eu conceder a graça de devolver o homem nessa maneira, agora, você vai voltar tudo para ele de novo. De novo. Você não vai visualizar que sou eu. Enquanto eu não te esvaziar de você mesmo, Juliana, você vai voltar tudo para o homem de novo. Enquanto meu Deus, eu estou sentindo a graça do Senhor nesta tarde. Eu estou sentindo que essa palavra está indo em corações, que está virando assim, ó, fazendo mulheres entender, porque fica chorando o tempo todo e dizendo, por que não acontece, por que não volta, por que isso, por que aquilo. O Senhor está te dizendo, eu estou livrando você do seu próprio pedido que vai te machucar. Eu estou livrando você da sua própria vontade que vai te ferir. Eu estou livrando você do seu tempo para mostrar para você que eu chego no tempo. No meu tempo, não é no seu tempo, não, porque o seu tempo vai machucar você. O seu tempo vai ferir você. O seu tempo vai trazer angústia para você, mas o meu tempo é perfeito. E enquanto isso, deixa eu te esvaziar. Aleluia! Enquanto isso, deixa eu te esvaziar. Irmãos, hoje eu vou dizer para vocês, meu coração tá tão bem no Senhor. Tão bem no Senhor, tão bem no Senhor. Se você perguntasse para mim, missionária, a senhora sente falta? Sinto, porque eu sou ser humano, eu não sou um robô, não, tá entendendo? Eu não sou ferro, não. Mas quando eu faço meus atendimentos, eu faço meus momentos de oração, eu faço meus momentos de fazer a minha leitura, o meu momento de cuidar da minha unha, de dar uma chapinha no meu cabelo, de olhar para o espelho e dizer assim, menina, tu estás uma gata. Menina, como tu estás linda. Olhar para o espelho e dizer, Miss Carolzinha, você acordou linda, meu amor. Linda, você está linda. Irmãos, os momentos que eu tenho para descansar, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou dormir. Miss, tem hora que a casa da senhora tá bagunçada, mas tem hora que eu digo, olha, fica tudo aí, eu vou dormir. Chegou o meu momento de dormir. Eu preciso também dormir. Se eu não tiver um sono reparador, eu vou acordar estressada, não vou conseguir atender os irmãos, não vou conseguir fazer nada. Eu preciso dormir. Você tá entendendo? E hoje eu fico pensando, se o Alecrim tivesse aqui, eu iria dormir tanto desse jeito. Eu ia poder dormir desse jeito, eu ia poder respirar desse jeito, eu ia poder ter esse tempo de comunhão com Deus, de ler um livro, de planejar algo, de organizar conferência, de organizar chá. Eu não ia! E outra coisa, às vezes Deus está tratando o outro para trazer tratado, e a nossa pressa, a nossa ansiedade, a nossa inquietação faz com que o outro venha passar um deserto do nosso lado. Aí o tempo que tu tinha de ler a palavra, o tempo que tu tinha de orar, o tempo que tu tinha de ler um livro, o tempo que tu tinha de assistir uma live, de fazer um momento de oração, não tem mais, porque agora é outra guerra que tu vai travar. Por quê, irmãos?
Por quê, irmãos? Chegou o tempo de se esvaziar de você. Chegou o tempo de se esvaziar de você. Dizer assim, Senhor, eu não quero mais o meu tempo. Será que você consegue dizer isso? Senhor, eu não quero mais o meu tempo. Senhor, eu não quero mais o meu jeito. Senhor, eu não quero mais a minha vontade. Senhor, eu não quero mais a minha hora. Senhor, eu não quero, eu não quero. Senhor, eu tô ficando chata, eu tô ficando insuportável. Eu tô ficando irritante. Ninguém mais me entende. Parece que ninguém mais me entende. Porque eu estou me tornando uma pessoa ansiosa. Aleluia! Você pode glorificar a Deus nessa tarde. Eu estou me tornando uma pessoa ansiosa, Senhor. Eu não estou mais reagindo espontaneamente. Eu estou reagindo por causa da carga de estresse que eu estou carregando. Mas hoje, essa carga de estresse vai cair por terra e eu me esvazio de mim mesmo para viver o teu cuidado, para viver o teu amor, para viver a tua direção, para viver o tempo que o Senhor me permitiu. O deserto não é punição. O deserto é Deus dizendo, eu tô com saudade. O deserto não é punição. Radai, ok? Naira, baiastou, rebicorideia. O deserto é Deus dizendo, eu estou com saudade, eu estou com saudade. O tempo que eu separei para estar contigo, tu fica o tempo todo dizendo, Deus, eu tenho saudade do meu marido. Deus, o que é que esse homem está fazendo? Deus, o que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo com a outra? O que é que ele está proporcionando para outra? Deus está dizendo, eu estou com saudade. Ridai, ok? Namai, robaioso, te quiro, ribidayadai. Estecaio ne minoweri. Dokotomo no yasutomina. Arabayo konda minowari. Dabayori. Dabakatayori na yastori bayasuri. Namokete minoweri dayada. Da Camanaio sou. Deixa o Senhor te esvaziar. Ele tem as palavras que tu precisa. Ele tem a direção que tu precisa. Ele tem o consolo que tu precisa. Somente Ele tem as palavras de vida eterna. Sabe por que tu ainda se frustra? Porque tu espera do homem somente o que Jesus tem. Sabe por que tu ainda se frustra? Porque tu acha que teu caminho é o homem que conduz. Não, teu caminho só Jesus pode conduzir. Sabe por que tu ainda se entristece? Porque você ainda está cheia de você. Porque, missionária, cheia de mim, cheia da minha vontade, cheia da minha saudade, cheia do meu abandono, cheia do meu medo, cheia da minha dúvida, cheia da minha incerteza. Por isso que tu tá cansada, tá carregando muita coisa, minha filha. Meu Deus, aleluia! Por isso que tu tá cansada, tá carregando muita coisa, minha filha. Deixa o Senhor esvaziar você. E seja conduzida por pastos verdejantes que esse pastor tem para cuidar de você. Amém? Amém? Fecha os teus olhos nesse momento. Senhor, nós entregamos a tua vontade, nós entregamos ao teu querer, Senhor. Nós entregamos a tua soberania. Cada vida, cada lar, cada família que está aqui, Senhor. Que homens e mulheres venham compreender que a maior direção é a tua vontade, é a tua presença, é estar contigo, é ser guiado por ti, Senhor. Nós não somos mais os mesmos quando decidimos ser guiados pela tua presença. Nós não somos mais os mesmos, Senhor, quando decidimos viver a tua vontade. Nós não somos mais o mesmo quando decidimos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu te agradeço porque este momento foi conduzido por ti e o teu nome foi glorificado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque esta tarde
nós nos esvaziamos de nós mesmos e recebemos, Senhor, o alívio, o consolo, a direção que somente o Teu Espírito pode nos conceder. Obrigada, Senhor, por tudo que tens feito. E obrigado por tudo que o Senhor vai fazer. Permanece conosco e glorifica somente o Teu santo e poderoso nome. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. O que é que você vai fazer hoje? A gente vai finalizar, mas eu quero que você me responda. O que é que você vai fazer hoje durante o dia e durante a noite? O que é que você vai fazer hoje? Quando você chegar em casa, se você estiver trabalhando, quando você chegar em casa, o que é que você vai fazer hoje? Vai ficar chorando? Vai entrar na rede social para testar o que ano? Vai ficar pensando o que é que tá fazendo, o que é que a outra tá fazendo? Ah, por favor. Por favor. Para com o teu kikiki. Tava com saudade de ouvir a missionária falar kikiki, kkk? Pois é. Para com o teu kikiki. Missionária, a senhora... Falo mesmo. Falo mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Vice? Minha mãe, quando eu era criança, presta atenção, vice? Minha mãe, quando eu era criança, meu irmão fazia raiva a ela. Ela ia lá e dava um pau no meu irmão, que ele chegava a ficar mole. Meu irmão era pequeno, gordinho, branco, ficava vermelho. De tanto que apanhava. Levava um pau, meu irmão. Minha mãe dava, valendo. Sabe o que eu fazia quando minha mãe tava lá? Ó? E cada lapada que a irmã Rose dava, ela pegava o cinturão e fazia. Você, cada lapada era uma palavra. Quem já apanhou desse jeito, eu apanhava desse jeito. E Guilherme também apanhava dessa maneira. Cada cinturãozada era uma palavra. Você vai me apanhar de novo. Tome a lapada nas pernas, tome a lapada nos braços. Você vai se orientar. Você vai se orientar. A gente morreu? Não, a gente tá vivo. E a gente tá tão vivo que a gente respeita tanto ela que a gente lembra das lapadas que a gente levava e do programa Soletrando. Porque o programa Soletrando eu não aprendi através da televisão, não. Eu aprendi através da irmã Rose, dando na gente. Era o programa Soletrando da Mamãe Rose. Era pau, meu filho. Sabe o que acontece? Quando eu via meu irmão apanhando, eu corria para trás da porta e eu ficava morrendo de medo de apanhar também. Quem era assim? Sendo que não tinha jeito não, meu filho. Mesmo eu me escondendo, ela lembrava de alguma coisa que eu fiz que nem eu lembrava mais. Quando ela terminava de bater nele, parece que ela estava com sede de bater. Eu não sei o que estava na irmã Rose, não. Que ela, quando via eu atrás da porta escondida, ela virava e dizia: e você? Quando ela dizia: e você? Eu, pronto, não tem jeito eu me esconder mais. Ela abria a porta assim, ó, pegava, vem cá, tome lapada. Era lapada, lapada, lapada. Irmãos, aquilo que minha mãe, ela batia e ela ensinava, a gente não fazia de novo. Eu quero perguntar de vocês aqui, quem era besta a fazer de novo? Porque eu não era. A gente não fazia de novo. A gente apanhava, mas a gente não fazia de novo. Sabe por que não fazia de novo? Porque na minha mente, eu era assim, ó. Se eu fizer de novo, eu vou apanhar. Era desse jeito a minha mente. Se eu fizer de novo, eu vou apanhar. E pode ser que ela dê mais ainda. Então, quantas vezes quem aqui já foi dormir porque chorou que só? Porque eu já fui várias vezes, peguei no sono de tanto que chorei, que apanhei. E na minha cabeça eu ficava, eu não vou fazer de novo, senão eu vou apanhar. Por que a missionária está contando isso aqui para vocês? Que todo mundo passou na infância. Quantas vezes você vai apanhar mais para você aprender que você não precisa mais passar por essa situação? Quantas vezes? Quantas vezes você vai chorar mais quando você vai lá e stalkeia? Quantas vezes você vai sofrer mais quando você vai lá e procura e vê coisa que você não queria ver? Quando você verdadeiramente vai passar a confiar em Deus e vai descansar na sua vontade?
Quantas vezes mais você vai se machucar por uma coisa que você já deveria ter aprendido? Então, eu estou falando isso aqui para você entender. Pare com essas coisas. Chega uma hora que a gente precisa aprender. Não é ficar repetindo a mesma coisa, mas chega uma hora que nós precisamos aprender, irmãos. Aquilo me machuca, eu não vou fazer. Aquilo me machuca, eu não quero ver. Aquilo me dói, eu não quero ouvir. Tá me doendo, me fere. Me traz carga emocional, estresse emocional completamente. Eu desacredito até do que Deus está falando para mim. Eu desacredito até o que Deus está me dizendo. Você está entendendo? Então, tem horas que a gente tem que aprender, irmãos. Isso mesmo, Aline. Tem hora que precisamos aprender. Então, saia deste momento de oração aprendendo. Hoje, durante o dia, durante a noite, vá fazer algo por você. Olhe mais para você. E eu não estou falando com individualismo para você parar de orar para seu marido, não. Pelos seus filhos, não. Porque você é a coluna dessa casa e Deus te chamou para você aprender. Deus te chamou para você orar. Mas você tem que colocar cada coisa no seu devido lugar. Não é porque a gente está dizendo que você tem que cuidar de você que você tem que esquecer dos outros, não. Porque se for assim, a gente vai quebrar tudo que a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia diz, orai um pelos outros. Se for assim, eu também tenho que cuidar só de mim, não tenho que atender mais ninguém, fazer mais nada por ninguém. Não, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que equilibrar o meu tempo. Eu tenho que fazer a obra, eu tenho que cuidar das vidas, eu tenho que orar pelo meu marido, eu tenho que orar pelos meus filhos, tenho que orar pela minha mãe, tenho que orar pelo meu irmão. Eu preciso orar por todos, mas eu preciso orar para mim com mais amor. Olhar para mim, reservar mais um tempo para mim, olhar para mim, ler mais, olhar para mim, orar mais pela minha vida, porque se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar de ninguém. Amém? Todo mundo entendeu? Diga amém, em nome de Jesus. Não é para ficar com a cara feia, não, burocochô por aí, não, entendeu? Aprende, se orienta. A gente é tudo adulto aqui, ninguém é criança para estar com cara feia. Tá todo mundo passando por dor, mas eu escolho me levantar e fazer a minha vida ser diferente. Eu escolho, porque eu decidi andar com Jesus. E quando eu ando com Jesus, ele alinha tudo. Amém? Ele alinha tudo. Tenho 2 avisos rapidinho para passar para vocês, para a gente encerrar esse momento maravilhoso. Quem está alimentado aí? Eu tô, viu? Teve uma irmã que disse assim, por mim esses momentos seriam todos os dias. Irmã, seriam todos os dias. Mas a missionária também precisa se cuidar, né? Tomar um banho, comer, escovar os dentinhos. Assim como você, irmã. Eu sinto tudo que você sente. Então eu preciso comer, alimentar o buchinho, escovar os dentinhos, passar um perfume. Olhe, turma 24 tá chegando, certo? Faltam pouquíssimos dias. Pouquíssimos dias. Acalma, irmã Regiane. O diabo tá tentando tirar até minha risada, mas vai nada. Sangue de Jesus tem poder. A gente sorri nas provações, nas dificuldades, e a gente continua sorrindo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Turma 24 está chegando. Faltam pouquíssimos dias. Você vai procurar a Giovana no privado, tá certo? E você vai fazer a sua inscrição da turma 24. Amém? Nós temos uma lista de irmãos que não têm condições financeiras de participar. E nós estamos doando a vaga, tá bom? A gente tem um limite de vaga por turma, tá certo? Às vezes, o que é que acontece? A pessoa vai lá, dá um nome para a lista de doação de vaga. Quarto de guerra passado, a gente doou 140 vagas, ou foi 130 ou foi 140. O ministério, fora os irmãos que sempre doam vagas, os irmãos que têm um coração generoso para abençoar, né? Aí a pessoa vai lá dar o nome, de repente, a pessoa sai de célula, de repente a pessoa sai do ministério, de repente a pessoa sai de tudo. Aí a gente chega no nome da pessoa para poder doar a vaga. Quando a gente chega lá no nome da pessoa para doar a vaga, a pessoa não está em mais em nada. O que é que a gente vai entender? Nós entendemos que ela não está mais lutando, que ela não quer mais, que ela desistiu. Então fica muito difícil a gente se relacionar com as pessoas que não entendem nem o sentido para que elas estão aqui.
Tá certo? Amém? Então, todo mundo que deseja, tá lá uma lista com a Giovana. Você manda uma mensagem para a Giovana dizendo assim: Giovana, eu desejo receber uma vaga. Quando chegar o seu dia, você vai receber aquela vaga, você vai participar. Tá certo? Mas é para os irmãos que não têm condições, financeiramente falando. Não tem condições financeiramente falando. Não é aqueles que se aproveitam, não. Porque se estivesse aproveitando, o Espírito Santo tá vendo e você está trazendo engano para a sua própria vida. Você está trazendo engano para a sua própria vida. Tá certo? Amém? Entenderam? Então, aqueles que desejam fazer a sua inscrição, fale com a Giovana, mande mensagem para ela dizendo: Giovana, eu quero participar da turma 24. Será uma bênção para a glória do Senhor. Os irmãos que estão aqui, nós vamos ter o chá de mulheres presencial. Estamos preparando tudo, vai ser lindo, 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 lindo. Amém? Vamos ter testemunhos pessoalmente ali para a edificação da vida das irmãs. Vamos ter umas dinâmicas maravilhosas para a vida daquelas mulheres. Nós temos, ao total, mais de 100 mulheres já inscritas. Então, nós temos um limite de vagas. Entendeu? Como é a entrada missionária? 1 quilo de alimento não perecível. Amém? 1 quilo de alimento não perecível. Missionária, mas se a gente... Eu vou até explicar isso aqui, eu não quero que no meu juízo, não. Missionária, mas se a gente está dando 1 quilo de alimento não perecível para a obra missionária, que nós vamos fazer as cestas para poder distribuir para as famílias carentes, como é tudo a organização da conferência? Espaço, decoração, as dinâmicas, o kitzinho que a gente vai receber. Pronto. Chegou no ponto principal. Tá vendo essas inscrições que está sendo realizada dentro do quarto de guerra online? Todos os aplicativos que a gente paga, o restante que sobra, vai tudo para a conferência. Você tá entendendo? A gente não tem ninguém patrocinando nada. A gente não tem... como é o nome daquilo, meu Deus? Política patrocinando nada. Nunca foi patrocinado de jeito, maneira nenhuma. Sempre foi o céu tocando nos corações, se inscrevendo, e o recurso é tudo para obra. Então, eu não aceito essa picuinha no meu juízo de ficar dizendo que eu estou enricando nas costas de ninguém. Porque quem já foi para a conferência viu o nível da conferência. Quem já foi para o chá de mulheres viu o nível do chá de mulheres. É tudo do melhor. Tá certo, irmãos? Tudo do melhor, porque para o Senhor é o melhor. Então, vamos fazer uma análise e entender que nada ali é de graça. O espaço não é de graça, a decoração não é de graça, o kitzinho que vocês recebem não é de... Nada, nada, nada. Tudo tem um custo hoje. Tudo, tudo, tudo tem um custo para ser pago. E a gente não cobra o valor para vocês entrar. Então, vocês acham que isso vem da onde? Vocês acham que isso vem da onde? Tá certo? Então, eu estou explicando tudo direitinho, irmãos. Porque quem se depara com o nível da conferência, chega lá, vê a equipe de louvor formada, vê lá, esse ano nós vamos ter Santa Ceia. Como é que nós vamos comprar o cálice e o pão? Como é que vamos comprar? Como é que vai ser, irmãos? Eu estou explicando tudo direitinho, porque às vezes é muita picuinha que surge. E eu acho isso completamente desnecessário, porque a gente não tem uma mente aberta para poder entender. Tá certo? Esse ano nós vamos ter a Santa Ceia disponibilizada lá na conferência. Nós vamos ceiar todos juntos. Tá certo? Então, tudo isso vem da onde? A conferência não é do quarto de guerra? Tá vindo tudo do quarto de guerra. O chá de mulheres não tá vindo da onde? Tudo do quarto de guerra. Amém? Eu tô falando isso porque às vezes tem alguns engraçadinhos que faz os cálculos, né? Que eu acho que eles são contadores. Eles fazem os cálculos de tudo e ainda vem falar alguma coisa, alguma besteirazinha no privado. Tá bom? Então, eu acho que não tem necessidade disso, porque nós somos irmãos em Cristo e para onde nós estamos indo, a gente não vai levar nada. Amém? Amém? A gente não vai levar nada. Por isso que eu estou explicando. E quantas vezes for necessário eu explicar, eu vou explicar.
tá certo? Porque desde o primeiro encontro de mulheres, eu nunca pedi a taxa para poder pagar, se todo o recurso o Ministério tem através do quarto de guerra. Os dizimistas e ofertantes sabem muito bem para onde está indo o valor. O valor está indo exatamente para a obra missionária. Eu sempre mando o relatório, os vídeos, tudo lá no grupo. Tá certo, irmãos? Então, eu estou explicando, reexplicando, ajustando, porque às vezes é necessário, porque algumas pessoas não entendem. E eu sei o que é isso. Quando nós convivemos em ambiente de pessoas que têm a mente fechada, a gente não consegue abrir a mente quando a gente chega em um ambiente diferente. A gente não consegue entender e visualizar bem o que é que está sendo feito ali e o que é que está sendo realizado para o Senhor. Amém? Ficou claro? Ficou claro para todo mundo? Diga amém. Ficou claro para todo mundo? Ficou claro? Amém. Glória a Deus por isso e por muito mais que o Senhor está fazendo. Que Deus continue abençoando todos vocês, que vocês recebam um abraço da missionária, do Espírito Santo de Deus nesse dia, tá certo? E eu desejo que todos vocês estejam participando com a gente em tudo que o Ministério puder proporcionar para vocês. Turma 24 e a conferência e o chá presencial será uma bênção para a glória do Senhor. Amém? Irmãos, Deus abençoe, que o Senhor Jesus vos surpreenda até a última família, em nome de Jesus. Deus abençoe.